Fala, nação tricolor, ligado no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Talvez você esteja estreando o fluxo mais baixo de vídeos aqui no Sou Mais Bahia, no canal principal, né? Porque no SMB Lives alguns cortes de lives que a gente fez ao longo da semana estão sendo postados, mas é porque estou em Santo Antônio de Jesus, curtindo um pouco o São João, a jornada esportiva vai acontecer normalmente, Folhinha diretamente de Esquadrão Zone, Neto conduzindo com esplendor ali na narração diretamente da cabine de imprensa da Arena Fonte Nova e todos os outros aparatos que vocês já conhecem, Pastorzinho com comentários, o Wendel também participando. Então acompanha a nossa jornada esportiva, apesar da gente não estar em Salvador, ela vai ocorrer normalmente como foi a outra diante da equipe do Flamengo. A diferença é que diante da equipe do Flamengo a gente estava na Arena Parque Santiago. Então, apesar do fluxo tá sendo mais baixo no canal principal, o SMB Live segue daquele jeito que vocês já conhecem, assim como o Zona Mista. Inclusive, talvez você que acompanha o Sou Mais Bahia mais assiduamente não saiba. Se você acompanha pelas redes sociais, pelo Instagram, provavelmente está ciente, mas enfim, independente de qualquer coisa, terça-feira no Zona Mista iremos entrevistar Paulo Carneiro, simplesmente ex-dirigente do Bahia, ex-presidente do Vitória. Ele vai estar junto conosco ali para poder falar sobre muita coisa. A resenha tende a ser muito boa. Eu já aviso previamente para vocês poderem se preparar. Terça-feira, 20 horas. Toda terça-feira, 20 horas, tem Zona Mista, né? O entrevistado, o convidado passado foi Preto Casagrande, agora Paulo Carneiro. E já temos um agendado também para outra semana que vai estourar a boca do balão também. Então aguardem aí que a gente vai soltar dicas e vamos anunciar em breve também esse outro convidado. Beleza? Bom, antes de qualquer coisa, vamos falar um pouco sobre esse jogo diante da equipe do Cruzeiro. É um jogo que levanta expectativas do torcedor tricolor, porque depois de 2 jogos com rendimento abaixo, diante de Fortaleza e Criciúma, apesar de 4 pontos em 6 possíveis, o Bahia voltou a ter um desempenho muito bom em um jogo que infelizmente perdeu, que foi o jogo contra o Flamengo. Exerceu o domínio ali pelo menos por 70 minutos do jogo, teve ao longo da partida 72% de posse de bola, na média final ficou com 65%, mas conseguiu ser dominante, exercer esse domínio e controle do jogo diante de um Flamengo, mesmo desfalcado, com muita qualidade, no Maracanã. Então isso reacende no torcedor a esperança de dias melhores, né? Dentro do Campeonato Brasileiro da Série A, por mais que hoje a gente esteja na condição, na tabela de classificação, mais abaixo do que estávamos nas últimas rodadas. Então hoje é uma oportunidade muito grande, né, para o Bahia reafirmar esse bom rendimento do jogo contra o Flamengo e pontuar como aconteceu nos outros jogos para poder se manter no pelotão de cima. Na verdade, esses 2 próximos jogos em casa serão cruciais para isso, né? Contra Cruzeiro e Vasco da Gama, né? Hoje o Cruzeiro joga um bom futebol. Tive a oportunidade de assistir o jogo do Cruzeiro contra o Fluminense. Botou 1-0, levou uma certa pressão e matou o jogo no final, né? Girou a faca no final, como costumam dizer. E com isso conseguiu aí mais 3 pontos e chegou também no pelotão da frente. O Cruzeiro tá ali, tá junto com o Bahia. Então, querendo ou não, também é um confronto direto entre times que disputam posição, né? Se o Cruzeiro ganhar, passa o Bahia, por exemplo. Se o Bahia empatar, continua à frente do Cruzeiro. Se ganhar, abre uma distância mais expressiva, importante. Então é um jogo fundamental para o Bahia. O torcedor tricolor, entendendo essa situação, deve chegar junto na Fonte Nova, mesmo com essa questão aí do São João e tudo mais, que fez que muitos torcedores se deslocassem para o interior do estado, como é o meu caso, né? Então, enfim, vai ser bacana, vai ser legal. Inclusive vai ter uma presença ilustre nesse jogo, né? Nem sei se eu posso dizer, mas já vou falar. Eu gosto da fofoca. Vina tá em Salvador, jogou no Bahia em 2018 ali e criou um laço com o torcedor. Criou um carinho muito grande com o torcedor, principalmente quando aquele Bavi da fuga. E ele vai estar em Salvador. Ele tá em Salvador na realidade, porque a família da esposa dele é de Salvador. E ele tá em Salvador de férias e vai aproveitar para poder comparecer nesse jogo, para poder assistir essa partida de perto, né? Então, não se surpreendam se vocês verem vindo na Fonte Nova, inclusive na arquibancada, né? Vamos ver aí como é que ele vai mostrar isso nas redes sociais. Outro destaque com relação à equipe do Cruzeiro, meus amigos, é a respeito de Wallace, né? Eu fiz um vídeo recentemente aqui falando que o Bahia tinha que atravessar o Corinthians na contratação de Wallace. Talvez ele não venha para o Bahia com esse status de titular, apesar de ser um grande jogador e certamente se viesse, viria para disputar. É um cara identificado, um cara que é torcedor do Bahia, segue o Bahia nas redes sociais, está de férias em Salvador, tem casa em Salvador e tudo mais. Então isso poderia ser um fator aí importante para poder trazer o atleta, chegar a um acordo com o jogador que apesar de não ser nem novinho, é muito promissor ainda, né? Jogador de seleção brasileira e tudo mais. E, cara, surpreendentemente, o Cruzeiro, nosso adversário de hoje,
tomou a frente do Corinthians, segundo a informação do Samuel Venâncio, e contratou o Wallace. Fechou o acordo com o Wallace, assim como está fechando também com o Matheus Henrique. O Cruzeiro se reforçando muito na segunda janela. Isso daí também é fundamental da gente poder observar para saber como os times vão lidar depois dessa segunda janela. Até aqui o Bahia tem a confirmação do Iago Borducci, mas a gente não sabe se o Bahia fará outras movimentações. Eu deduzo que não, talvez dois nomes, mas isso pode ser determinante para as pretensões do time dentro do campeonato. Se chegar ali na abertura da segunda janela, no pelotão da frente, entre os 5 primeiros colocados, 4 primeiros colocados, eu acho que é importante demais reforçar, subir o sarrafo para que o time saiba lidar com as adversidades aí pós segunda janela, né? Mas enfim, o Wallace que eu cobrei aqui, que o Bahia devia atravessar, tal, quem atravessou foi o Cruzeiro, e o Cruzeiro contrata o jogador, né? Um outro destaque, inclusive, sobre o Iago Borducci, é que ele apareceu no treinamento. Ele já vem treinando há algum tempo, por mais que ainda não tenha um contrato em vigor com o Bahia, apenas um pré-contrato. Ele só vai ter um contrato em vigor quando chegar ao fim o seu contrato com o Augsburg e ele puder assinar em definitivo na abertura da segunda janela, né? Janela europeia. Mas ele já foi visto no CT Avante Macedo, já foi visto fazendo as atividades, né? Participando ali das atividades e em breve, né? Ele vai poder aí aparecer no bid e poder atuar. É importante isso porque ele passou por um período de férias, ele ainda está dentro desse período de férias, mas ele não vai ter que começar a treinar, jogar já apenas quando abrir a janela, e aí isso daí demandaria um tempo maior de preparação, de recondicionamento e tudo mais, depois de um mês parado após uma temporada desgastante na Europa, né? Então ele, ao invés de ficar um mês parado, ficou cerca de 15 dias de férias e já está no batente para quando a janela abrir, ele poder aparecer no bid e já poder ser utilizado, já poder estrear com a camisa tricolor, cercado de expectativa por tudo que fez lá na Alemanha, na equipe do Augsburg, principalmente com o atributo da velocidade que chama a atenção, não só dentro da sua equipe, mas no campeonato, né, na Bundesliga. Então é uma informação também importante essa do Iago Borducci, que é capaz de estar na Fonte Nova também, já acompanhando o jogo, agora que apareceu nas imagens ali oficiais do clube, fazendo parte das atividades, já faz parte do dia a dia do clube, já deve aparecer no vestiário também para poder interagir ali com os jogadores, passar incentivo, já está sendo abraçado pelo grupo, então isso é fundamental. Enfim, bom jogo para a gente hoje, que o Bahia consiga obter êxito nesse confronto diante da equipe do Cruzeiro para poder se manter na parte de cima da tabela. O Bahia pode assumir liderança hoje, mas tem que dar tudo certo, né, nos outros resultados, inclusive na derrota do Flamengo, que é improvável, e o Bahia tem que ganhar de goleada, né? Então é difícil assumir a liderança hoje, mas ganhar é importante para poder se manter ainda ali em cima. Valeu? Tamo junto, gente. Deixa o seu like aí, se inscreve, ativa o sino, compartilha. Um abraço, inclusive, para a Embaixada Onda Tricolor aqui de Santo Antônio de Jesus, que eu tive a oportunidade de encontrar ontem e hoje. Eles vão estar aí, né, se reunindo para poder acompanhar esse jogo. Valeu? Até a próxima. Eu sou mais Bahia, eu sou mais do Nordeste. E você?